Então, a culpa é quando você pega algo, você coloca nas suas costas e você fica carregando aquilo. E aí a responsabilidade é quando você tira esse fardo da sua costa, você coloca ele na sua frente e você toma alguma decisão, você faz algum movimento, se responsabiliza por aquele fardo. Seja muito bem-vindo, caro estudante da Escola Consciência Solar, a mais um Giro Oracular Semanal. Eu sou o professor Vari. Eu sou a professora Fari. E mais uma vez vamos consultar a sabedoria dos oráculos para termos uma semana de alta performance. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E vamos ao nosso ritual padrão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos aqui da Escola Consciência Solar. Axé. Então, vamos lá, começando hoje falando sobre a lua da semana. Estamos sob a influência de uma lua nova, que começou ontem. E vocês sabem, né? Lua nova é vida nova, ciclo novo, oportunidades, possibilidades de desenvolver as coisas, plantar sementes e recomeçar. E foi muito engraçado, porque essa lua nova, ela chegou também bem no dia de Oxumaré, né? Então, Oxumaré, que é aí uma entidade, um orixá, que trabalha com a renovação de ciclos, né? Com esse movimento da vida, nessa espiral, que está sempre finalizando e reiniciando, finalizando e reiniciando. Então, essa lua vem trazer muito pra gente aí essa semana, né? Então, sem mais delongas, bora pro nosso tarô da semana. Bora. Feche os seus olhos nesse momento, respira profundamente. Espero que você tenha dado aquele basta na semana passada que nós falamos. E se você ainda não deu esse basta e você nem sabe do que a gente está falando, corre para ver o último vídeo que a gente postou e depois você traz aqui um comentário pra gente. E se você deu o seu basta, se você conseguiu fazer esse movimento, deixa pra gente aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Respira profundamente, se conecta com aqui e o agora. Vamos pedir para a espiritualidade trazer para a gente uma mensagem de como que vai ser essa semana, o que a gente pode aí estar esperando, nos preparando, nos posicionando, aguardando. Então, bora lá. Um, dois ou três. Vamos de um. Acho que é a primeira vez que o um vem aqui. A gente não está falando de começar as coisas de uma nova maneira? Então vamos lá. Começando então com o arcano guia da semana. A temperança. Vem um arcano maior aí pra gente essa semana. Eu já vou puxar logo as três, então. É bom. Vamos aqui ver qual é o nosso arcano de desafio da semana. 10 de paus. E o nosso arcano de conselho da semana, o 10 de ouros. Nossa, gente, que bonito. Acho que agora veio uma mensagem mais positiva. Não precisaríamos ficar com cara de bravo hoje. E aí, professora, o que você diz pra gente sobre essa temperança como arcano guia da semana? A temperança é um arcano que fala daquele momento onde nós já estamos operando dentro de uma mente bem amadurecida. Ou seja, nós não estamos mais tão inocentes, achando que tudo é só luz, e nem estamos também só pessimistas, achando que tudo é só sombra. Mas a gente entende que a vida é sobre um equilíbrio dinâmico, que precisa o tempo todo de uma composição específica, dependendo do contexto e dependendo da situação. Então esse é um arcano que fala muito sobre encontrar soluções dentro de coisas que às vezes há muito tempo, e quando eu digo muito tempo mesmo, porque aqui a gente está falando de coisas até transgeracionais. Então às vezes questões que assolaram sua família, que fazem parte da história kármica da sua família, e que chegaram até você. Esse é um arcano quando a gente já está com um pensamento liberto e amadurecido o suficiente para a gente questionar essas coisas e apresentar respostas para poder, de alguma forma,
compreender e solucionar essas situações. Então é um arcano bem de equilíbrio, né? Então, como guia da semana, ele vem pedir isso pra gente, né? A gente aprender a temperar as coisas, saber o momento certo de agir, saber o momento certo de esperar. Lembrando que a gente está com um novo ciclo aberto aí pra gente. Então, será que a gente vai errar de novo nos mesmos lugares? Ou será que a gente já aprendeu algumas lições e a gente já não precisa mais repetir? Então, essa ponderação, esse equilíbrio, né? Saber o que a gente vai fazer é o que está pedindo essa semana. Então, opa, calma, não vai tomar nenhuma atitude impulsiva. Relaxa, espera, pondera, equilibra, tempera, deixa ali o tempo maturar das coisas. E aí você toma a decisão para não ir para a impulsividade, né? Eu acho que a gente poderia já, né, linkar esse arcano guia com esse desafio da semana que veio aí, o 10 de paus. Eu sinto um movimento meio que de uma sobrecarga, né, nesse negativo. Temos uma sobrecarga. Devemos nos atentar bastante. A gente estava até comentando isso hoje. Comentei com a Sol que acordei com bastante disposição, foi chegando meio-dia agora, já fui sentindo um pouco de cansaço, um sono, assim, sabe, uma coisa nos olhos, uma pressão nos olhos. E aí ela trouxe, né? Será que isso não é um sintoma geral? E o 10 de paus ele veio confirmar isso pra gente. Ou seja, gente, muitas coisas exigiram da gente nesses últimos ciclos. Muitas coisas. A gente precisou olhar para muita coisa, a gente precisou, enquanto estava olhando para muita coisa, segurar várias coisas funcionando. Então, essa é uma semana que aquilo que está em excesso não vai passar. Por quê? Porque a sobrecarga ela vai ficar evidente. A gente tem que tomar muito cuidado essa semana com isso. Quais são as responsabilidades que a gente assumiu para a gente mesmo, que tem a ver com esses legados, essas coisas, essas heranças que vêm lá da família, né? Muitas das vezes já é trabalhado desde que a gente é pequeno, mas quais são essas responsabilidades, esses hábitos que nós já construímos, que simplesmente acabam com a nossa energia, simplesmente nos colocam em um estado de opressão, onde a gente sente que a vida ela é um mundo cheio de responsabilidades difíceis, e que a nossa vida é ter que sustentar tudo isso, e, sabe, essa visão de peso, essa visão de dificuldade, assim. Tem fardos que a gente não precisa carregar mais nesse novo ciclo que iniciou, né? Então, tem culpas que a gente não precisa carregar, tem situações que aconteceram que nós não somos responsáveis por isso e não tem o que a gente possa fazer. Então, a gente não tem como ficar carregando, sabe? Teve uma vez que eu ouvi uma frase que fala a respeito da culpa, né? Então, a culpa é quando você pega algo, você coloca nas suas costas e você fica carregando aquilo. E aí a responsabilidade é quando você tira esse fardo da sua costa, você coloca ele na sua frente e você toma alguma decisão, você faz algum movimento, se responsabiliza por aquele fardo. Porque senão você vai ficar carregando ele para sempre, essa culpa, esse peso, né, essa responsabilidade ali. Então, tipo, coloca na sua frente e vê o que eu posso fazer com relação a isso. Eu posso fazer alguma coisa com relação a isso? Ou eu não posso fazer alguma coisa? Porque se você não pode fazer nada com relação a essa situação que você está se sobrecarregando, é momento de você soltar, porque você não pode fazer nada. Então vai olhar para coisas e situações que você pode fazer alguma coisa. E deixa aquelas que você não pode para depois. Né? Porque pode chegar, aí vai chegar o momento certo, né, que aquilo vai se destravar naturalmente pelo fato de você ter conseguido movimentar o que precisava ser movimentado, o que estava no seu controle ser movimentado, aquilo vai destravar e você vai conseguir tomar uma decisão. E aí vem muito dessa temperança aí pra gente dizendo isso também, né? Eu vejo muito como um cenário de resolução mesmo de questões e situações antigas, a partir da inteligência. A gente está falando aqui, né, a temperança ela pertence ao caminho do elemento ar, que a gente chama de caminho da integração, ou caminho do entendimento. Então, é o momento da gente ter essa maturidade para poder compreender as coisas e saber separar, né, o discernir. Olhar e falar, nossa, olha, realmente faz sentido, isso me trouxe até aqui, isso de alguma forma construiu a minha identidade, isso me deu uma base, isso me deu um propósito, isso me deu uma missão que me ajudou a navegar pela minha vida até esse momento. Mas a partir de agora, com esse novo ciclo diante da gente, a gente se vê com esse questionamento, porque aí que a gente vê o quanto que a gente está automatizado dentro das coisas, sabe? Porque abre um novo ciclo para a gente e a gente tem
todas as possibilidades para tentar fazer as coisas de uma maneira diferente e a gente se pega simplesmente repetindo automaticamente aqueles mesmos comportamentos, ou seja, aqueles mesmos fados. Existe alguma crença ali dentro de você que ainda está te prendendo aquilo, ainda está fazendo você acreditar que você tem que passar por aquilo, que você deve se comportar daquela maneira. E a temperança pede para a gente o quê? Dissecar essa situação de uma maneira madura, para a gente de fato compreender o que a gente tem que levar daqui para frente como responsabilidade e o que de fato se encerra aqui agora como um comportamento desatualizado. E quando você traz, né, sobre maduro, não é nem só racional demais e nem só emocional demais. Então é muito... quem tiver a oportunidade, né, de ter a carta da temperança na mão ou pesquisar na internet para ver, vai perceber que ela tá com um pezinho ali na água e um outro pezinho ali na terra, na pedra, né? Então, eu percebo muito essa questão de um equilíbrio entre o emocional e o racional, levando em consideração que é uma carta do elemento ar e esse elemento vem falar muito sobre a nossa mente. Então, é a gente conseguir equilibrar as nossas emoções com a nossa razão nessa semana. Essa é a ponderação. Se você agir muito pela sua emoção essa semana, vai dar ruim. A tendência de você pegar coisa que não é sua, de você se sobrecarregar por causa de ficar, sabe, pegando as dores de outras pessoas, na maior parte das vezes, se responsabilizando, se culpabilizando, né? Mas também nem ir só pelo racional e tipo assim, não, só quero resolver isso daqui, não importa sentimento, não importa nada e pá, pum, que também não vai dar certo, né? Então é ponderar para saber o momento certo de agir. E eu achei muito interessante que veio aí mais um 10 também, né? Então, além do 10 de paus, como conselho da semana veio o 10 de ouros, que é uma carta que fala muito de herança também, né? Isso que você está trazendo sobre karma, ela é uma carta que ela está relacionada com o hierofante, não é? Exatamente, exatamente. Esse arcano como conselho, ele sempre pede para a gente pensar assim, o que de fato é uma vida sustentável para a gente. Gente, essa palavra sustentabilidade, que o 10 de paus veio questionar a gente também, o que é possível sustentar como um estilo de vida? E quando a gente diz sustentar, a gente entende que é o quê? Como passar por um ciclo completo na sua vida, onde você não se sobrecarrega de responsabilidades, mas também não entra na omissão, também não negligencia essas responsabilidades. Existe um limiar aqui que a temperança está falando para a gente e esses dois arcanos vieram mostrar essa atenção. Um limiar do o que de fato você quer construir como produto da sua vida. Qual que é a estrutura, qual que é o legado, qual que é a herança que você quer transmitir. O que vai passar de você adiante, sabe, para o futuro, para gerações vindouras. Os 10, eles falam muito disso. O que de fato nós estamos prontos para nos comprometer para deixarmos então de herança para essas novas gerações. E a temperança está falando para a gente que isso tem menos a ver com acúmulo material e tem mais a ver com mentalidade. É uma mentalidade mais liberta, uma mentalidade mais livre, uma mentalidade onde o adulto e a criança, o lúdico e o racional, eles encontram esse eixo de equilíbrio. Porque é somente dessa forma que a gente consegue atravessar a vida de uma forma sustentável. Se a gente vai muito para o adulto, a gente cai nesse 10 de paus e se sobrecarrega. Se a gente vai muito pela criança, a gente cai também aqui na sombra do 10 de ouros, que são os privilégios, que é a gente ser mimado, a gente deixar para os outros as coisas que têm que ser resolvidas. Então, nunca se responsabilizar por nada. Ou querer do nosso jeito e só do nosso jeito que tá bom, mais de ninguém. Então, eu vejo que o 10 de ouros essa semana, como conselho, ele está dizendo para a gente, vamos pensar na sua vida como um todo. Não separe a sua vida, não entenda, essa é a minha área profissional, essa é a minha área de relação. Não, ele está falando, como que você consegue imaginar a sua vida como o paraíso que você quer que ela se transforme, sabe? Qual que é o ideal, qual que é o protótipo, qual que é o plano que você tem em relação aos próximos anos da sua vida? E o que você está fazendo hoje para ir em direção a isso? É engraçado que eu estava me questionando muito isso, que
a gente vai se conformando, às vezes, com umas coisas muito pequenininhas na nossa rotina que são maravilhosas, pequenos prazeres, mas que a gente sente falta de um objetivo maior, né? Uma coisa que nos desafie mesmo, sabe? Mas que nos desafie de uma forma sustentável. Não que nos desafie de uma forma a nos condenar, mas nos desafie de uma forma de, caramba, vamos nos desenvolver, vamos buscar sabedoria, vamos buscar conhecimento para a gente poder chegar nesse lugar que a gente está vendo, sabe? Nesse sonho que a gente está buscando realizar. E aí, falando de sonho, eu lembro de coletivo, porque o número 10 também é um número de coletivo. Então, a gente pode estar vendo essa semana também pessoas se voltando muito mais para coisas, conflitos da sociedade, sabe? Se polarizando muito, pegando questões que não tem nada a ver com elas e, às vezes, negligenciando questões mais relacionadas à família, mais relacionadas ao núcleo familiar delas, onde, de fato, elas têm uma posição de influência e de fala direta, onde ela pode, de alguma forma, através da sabedoria, da inteligência dela, conseguir ter um diálogo maduro e saudável com um familiar dela, conseguir dar um suporte para um familiar dela, ter uma conversa madura com uma mãe, ter uma conversa madura com um pai, e a partir disso conseguir receber essa sensação de, caramba, hoje eu tenho a maturidade para poder retribuir tudo aquilo que eu recebi também. Eu não sou só um herdeiro, eu também sou um construtor de um legado. Então é muito sobre a gente não querer carregar o peso do mundo mesmo, né? Sim. A gente tá vendo muito caos, muita tragédia, muita coisa assim que a gente fala, meu Deus, como assim? Tem guerra acontecendo, tem pessoas morrendo a todo instante, a todo momento. Estamos vivendo no meio desse caos. Mas aí o que eu vou fazer? Você vai ficar só aí ansioso, vendo notícia? Você vai ficar aí, meu Deus, culpando o presidente, culpando o prefeito da sua cidade, é sempre o outro, né? E aí, aquela responsabilidade, aquele peso, aquilo ali dentro de você. E aí, dentro da sua própria casa, você não consegue fazer mudança nenhuma. Dentro da sua própria vida, você não consegue fazer mudança nenhuma. Então, é o momento de olhar mesmo para dentro, olhar para o nosso próprio nariz, né? E dizer o que eu tenho que fazer no aqui, no agora, no lugar onde eu estou, com as pessoas que eu estou, com as pessoas que eu influencio. Quem eu devo ser? E não ficar só culpando o outro ou coisas muito maiores que às vezes são intocáveis para a gente querer fazer mudanças, né? Tem a maioria desses problemas que estão acontecendo aí, tem buracos tão mais profundos que a gente nem consegue mensurar ou imaginar de onde que começou, de onde que veio, o que está acontecendo, quem está controlando, sabe? Coisas que a gente não sabe, então foge do nosso controle isso daí. Então vamos olhar para aquilo que nós podemos e temos o controle de fazer mudanças. E acho que o último conselho do 10 de ouros é onde que você consegue transbordar? Onde que você consegue sustentar e não só manter, mas transbordar, ir além, sabe? Onde que estão de fato os seus dons, onde que estão de fato as suas habilidades, onde que está o seu plano de vida, no sentido de que a temperança ela diz muito assim, temos que estar preparados para o que está vindo. Será que nós sabemos o que está vindo na nossa vida? Será que a gente sabe o que está acontecendo no geral? E às vezes eu não estou dizendo nem para você olhar só o contexto mundial, não. Eu estou dizendo que a sua vida ela é uma miniatura do que está acontecendo no planeta. Então, vamos tentar ter uma consciência, vamos tentar nos preparar, antever as coisas, o quanto que isso torna tudo muito mais leve e muito mais fácil. Não que a gente vai ter a resposta para tudo, porque as coisas elas mudam, os imprevistos eles acontecem, mas a consciência tranquila que a gente consegue ter por saber mais ou menos o que nos espera no dia seguinte, na semana seguinte, nos ajuda a cultivar um estado de leveza de consciência. E esse estado de leveza de consciência é o que muitas das vezes impede a gente de entrar nesse processo de não conseguir perceber os sinais da exaustão, os limites que estão sendo colocados pela própria vida, dentro dos relacionamentos, dentro das coisas que estão acontecendo, e a gente simplesmente ultrapassa todos esses limites. E quando a gente vê o preço, né, já está muito caro, né, a conta já ficou muito grande. E aí a gente, né, se prende naquele processo de ai meu Deus, e agora quem que vai ter que resolver isso tudo? Ai, você, eu. Ai, nossa, mas aí a vida é muito dura, é muito difícil, e essas contas que não acabam.
E aí já era, você entrou numa mentalidade de derrota. E aí, em vez de você entrar no arquétipo positivo da temperança, você vai entrar o quê? Na placidez, né? Você vai entrar simplesmente aquela apatia muito tóxica da vida mesmo, assim, aquela sensação de estou condenado a viver isso dessa maneira, desse jeito. E adivinha só, o futuro depende de você. E se você está com esse pensamento, você vai simplesmente reconstruir um novo ciclo igualzinho. E isso vai ser ruim para você e para todos aqueles que convivem com você, e, em última instância, para todo o planeta também. Então, eu sinto que é um jogo bem provocador no sentido de o quão liberto o nosso pensamento está para a gente, de fato, conseguir olhar para o que importa de verdade, dar a nossa atenção para aquilo que importa de verdade e nos prepararmos para aquilo que a vida está trazendo para a gente. Então, para que a gente pare de ficar carregando esses fardos aqui pesados, né? Que a gente tome responsabilidade pela nossa vida essa semana, que a gente saia aí da síndrome de Salvador, da Salvadora, né? Que tem que fazer tudo por todo mundo. Ah, porque eu estou ajudando fulano, estou ajudando ciclano, não está fazendo nada por você mesmo, sua vida mesmo não tá boa. Então, se a sua vida não tá boa, por que você não se ajuda antes de você querer ajudar o mundo todo? Então, acho que com essa reflexão, a gente finaliza a mensagem do dia de hoje. Se você chegou até aqui, né, acompanhou a gente até esse momento, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e se conectar aqui com a gente, com os nossos trabalhos. E estamos com a nossa agenda aberta, então mandem mensagem, entre em contato, os telefones estão aqui na descrição para você fazer o agendamento. Se estiver precisando de algum conselho, de alguma ajuda, alguma situação embaraçosa que você está passando, mande mensagem para a gente que vai ser um prazer e uma honra poder te ajudar. E se você quer aprender mais também sobre o tarô, o nosso curso está aberto, a nossa turma está aberta, então vem com a gente fazer parte. E eu acho que é isso, né, professor? Arcanos de destino ainda estão disponíveis, então se você quer saber qual é o seu arcano de destino, né, entender um pouco mais aí sobre o seu propósito, o propósito da sua alma também, então o link também está aqui na descrição, clica para você acessar, preencha e logo mais você vai receber o seu arcano de destino aí no seu WhatsApp. Falamos o que tínhamos que falar, trouxemos a mensagem que precisávamos trazer. Laroê Exu nessa linda segunda-feira e gratidão a todos vocês. Não se esqueçam de deixar o comentário da sua visão, você que é aluno, você que é estudante já matriculado no curso, não esqueça de deixar aqui, professor, eu estive aqui, foi essa leitura que eu tive, foi isso que eu senti, é muito legal para a gente também. E claro, não se esqueça também de acompanhar os pérolas do dia, que todo dia estão disponíveis aqui nos shorts do YouTube, com um arcano ajudando não só a gente a entender a semana, como o giro, mas também a gente entender dia a dia quais as energias que estão rondando e os potenciais. E deixa o seu like lá também, deixa um comentário pra gente saber que esses vídeos estão chegando até vocês. Axé, família. Nos vemos então na semana que vem com mais um giro oracular semanal. Beijo!